beleza? Lendo a palavra bíblica com Alia Sophie, leremos o capítulo 107 de Salmos. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder ficar conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que nos chamamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Amém, amém e amém. Temos no Salmo 107, efetivamente, 43 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. E congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois desendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares. Os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses vêm às sombras, repetindo o versículo 24 que nos diz. Aliás, do versículo 23 em diante. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na Assembleia do Povo e o glorifiquem no Conselho dos Anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança Ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminhos, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. 43º e último versículo do capítulo 107 nos diz: Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Pois bem, por meio desses 43 versículos, nos fala o capítulo 107 do livro de Salmos,
acerca de que Deus salva de todas as tribulações. E a instrução repete várias vezes: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, versículo 8, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 13, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 15, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Vigésimo versículo, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. O que fazer? Versículo 21, em seguida, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 28. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. 30 nos diz: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 38º. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Felizes somos aqueles que se concentram na presença salvífica de Deus em nossas vidas. Ele nos sustém de todas as maneiras e formas. Estejamos atentos e, sobretudo, gratos. Boa parte de nós está concentrado num tempo diferente do presente, lamentando circunstâncias passadas, águas passadas que não voltam mais. O passado serve apenas para configurar registro e acesso a boas memórias ou memórias que nos levem a evitar caminhos que não deveríamos mais parar por ali e nem ao menos por eles passar. Passado só serve para lembrar coisa boa ou evitar caminhos que deram em nada ou em coisa pior. E o futuro para causar ansiedade naquele que não está concentrado ou para estabelecer sempre um norte que te tire o foco do presente por estar concentrado lá na frente. O melhor tempo, o presente. O melhor dia hoje, a melhor hora, agora. Que a comunicação exista sempre do seu coração para com Deus e vice-versa. Sobretudo para agradecer e engrandecer o único que é digno. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia, você que acessa essa mensagem, vindo de uma reflexão breve, bastante humilde, após a leitura bíblica, em Lendo a Palavra Bíblica com Elia Sophie, nesse canal, compartilhando o conhecimento. Sucesso!